Bom dia, hoje estamos conversando com o Dr. Paulo Tupinambá Vanpré, um tabelião que começou as suas atividades desde 1968 e hoje o Dr. Vanpré é um tabelião de notas de um dos maiores cartórios do Brasil. O Dr. Vanpré chega a ter cerca de 200 funcionários. É um de São Paulo, fica em Pinheiros e tem uma movimentação muito grande. E nós estamos tendo essa conversa, 24 agora, o doutor Paulo, lá no cartório dele, fez a primeira escritura de um imóvel, imóveis totalmente online. E essa, então, hoje é o que nós vamos tratar aqui, da videoconferência. Eles fizeram por videoconferência, com assinatura digital. Deixa eu ver aqui. Com base, inclusive, no provimento do CNJ, que é o provimento 95, que foi editado dia 1º de março agora, de 2020. O doutor Paulo também vai conversar com a gente sobre uma outra resolução, que é da Corregedoria, que veio aprimorar esse provimento do CNJ, que atua a nível nacional. E a corregedoria, cada estado tem a sua corregedoria e tem suas regras próprias. Não é isso, doutor Paulo? Falei muito, hein? Bom dia. Exatamente. Exatamente. Cada estado tem uma corregedoria, então, a Corregedoria Nacional de Justiça procura normatizar de forma genérica e diminuir um pouco, deixar as características locais a cada corregedoria estadual, mas as regras básicas ela que traça. Bom, então, vamos começar logo falando sobre a importância, nesse momento que a gente está vivendo, o mundo inteiro está vivendo desses, tanto do provimento como da resolução da corregedoria, para facilitar a vida de quem quer comprar e vender imóveis. E não é só isso, né? Talvez fazer um testamento, nem sei se testamento é uma questão. Enfim, fazer Regina, um minutinho só, perdão, deixa eu só interrompê-la. Testamento não é possível ainda fazer por meio eletrônico, porque a gente precisa conversar muito com a pessoa, precisa 5 testemunhas, 5 não, agora precisa ter 2 testemunhas, e precisa ouvir todo mundo e precisa sentir a pessoa se está dispondo livremente, se não tem... Então, o doutor Paulo estava falando da necessidade de que o testamento não pode, né, fazer, porque tem que ser presencial e tudo isso. Agora, dentro desse provimento 12 de 2020, do CNJ, o que é possível fazer por videoconferência? Quais são os atos do cartório de notas, doutor Paulo? O provimento 12 é o provimento de São Paulo, né? Então, ele restringiu um pouco o provimento 95, que é do CNJ, né? Sim. Então, pode-se fazer as escrituras de bens e escrituras pessoais, né? As escrituras de bens são as escrituras de venda e compra, financiamento, tudo que tem valor econômico definido. E podemos ainda fazer as procurações, né? Uma procuração eletrônica. Aí não tem a competência é mais ampla. A competência é genérica. Então, não há necessidade de... pode ser em qualquer cartório do Brasil uma procuração. E pode-se fazer ainda atas notariais, desde que seja viável fisicamente. Uma ata notarial de constatação de alguma coisa da internet, uma ata de
declaração de WhatsApp, enfim, que a pessoa possa, na ata notarial, o requerente precisa só requerer e assinar o pedido de requerimento para fazer a ata notarial. E depois o tabelião faz tudo. Bom, em relação, vocês fizeram aí, dia 24, o primeiro lavratura, é assim que fala? Perfeito, lavratura. De compra de imóvel. Isso. De imóvel, dia 24. Nós fizemos antes de sair a determinação do Corregedor de São Paulo, porque o Colégio Notarial já havia pedido no início do mês uma autorização e o juiz corregedor, muito assoberbado, não conseguiu emitir o parecer rapidamente. Então, eu achei que com o provimento 95 era possível a gente fazer com segurança a escritura. E, na realidade, o provimento de São Paulo foi exatamente aquilo que eu pensava, apenas mandou arquivar também a conferência gravada. E, bom, o Smith é escrevente lá do 14º, né? Isso, 14º tabelião de notas. E só para a gente entender, porque antes eu dei uma estudadinha, né? É que para fazer o registro de imóveis, primeiro tem que lavrar uma escritura no cartório de notas, que é a competência do cartório de notas, e depois deve ser no cartório de registro civil. De registro de imóveis. Bom, então, isso foi feito dia 24 aí, foi reunido todas as pessoas envolvidas e toda a documentação foi feita com assinatura com certificado digital. Procede? Procede, perfeito, foi isso mesmo. Foi feita a videoconferência para identificar as pessoas, né, juntamente com o certificado digital, e foi assinada a escritura e enviada para o registro e registrada também. Doutor Paulo, como é que é feito essa... Qual é o documento? Quer dizer, é passado por e-mail? Como é que vocês registram isso para passar para o registro de imóveis? O registro de imóveis precisa ter a certeza da origem e de quem está enviando. Então, existe um aplicativo, uma base, um portal da Arisp, e agora vai ter da Organização Nacional do Registro, com o nome de todos os tabeliães e oficiais de registro civil também, para que possa enviar diretamente para o registro de imóveis e que o registro de imóveis tenha a certeza que está recebendo uma escritura do próprio tabelião. Tá? Em seguida, ele vai fazer a análise, vai registrar e vai disponibilizar a certidão da matrícula com o imóvel registrado, disponibilizar no registro de imóveis. E a gente acessa e vê e já fica com uma cópia, a gente já tira uma cópia eletrônica da certidão da matrícula. Se a gente quiser materializar depois, é só imprimir e entregar para a parte, que tem gente que ainda gosta de ter aquela escriturinha guardada no envelope, na gaveta, etc. Tá? Bom, então, é utilizada a plataforma e, pelo que o senhor não falou o nome, mas eu já tinha me falado isso antes, que os tabeliães, eles assinam com certificado digital e com certificado de atributo, não é isso? Não, o atributo já é conferido pela plataforma da Arisp. Então, eles só deixam enviar para o registro de imóveis certas pessoas que têm a competência para enviar para o registro de imóveis e para fazer certidão, para ter a certeza do caminho do cartório de notas para o cartório de registro de imóveis. Tá. Ô, Smith, agora fala um pouquinho em relação ao certificado digital, as partes, como é que acontece quando as partes não têm um certificado digital?
Perfeito. Atualmente, o certificado digital pode ser feito pessoalmente, né? A pessoa pode vir do cartório fazer pessoalmente, que é difícil agora, nesse momento que nós estamos de pandemia. A segunda alternativa por meio da diligência, indo pessoalmente, e agora com essa liberação do ITI por meio de videoconferência, tá bom? Na qual essa videoconferência é atestada a identidade da parte, tem vários procedimentos para conseguir essa emissão do certificado digital que fica na nuvem, né? É um certificado que fica diretamente armazenado no computador da pessoa. Bom, mas não é só com certificado de nuvem, né? O certificado de nuvem é um A3, enfim, só estou... Lógico, complementando. O certificado digital tem que ter o padrão A3, tá? Ele que dá autorização para a lavratura das escrituras públicas ou outros instrumentos públicos que nem o Dr. Paulo mencionou, tá? Então, agora tem com essa videoconferência, o nosso cartório aqui, especificamente, é uma autoridade de registro, pode ser feito, sim, o certificado digital por aqui, a gente dá o andamento no certificado digital, e com isso nós conseguimos atender a demanda para as assinaturas das escrituras ou outros documentos públicos aí. No caso da pessoa querer fazer o certificado em outra autoridade certificadora, não tem problema nenhum. Não, isso nada impede a lavratura do instrumento, nem nada. O importante é a pessoa ter o certificado digital A3. Isso é o elemento essencial aí para a escritura digital. E, no caso, o doutor Flauzilino falou muito com a gente numa entrevista, foi tão longa que a gente teve que dividir em 3 partes. E ele falou muito sobre o certificado de arquivamento, porque os cartórios não podem assinar como nós assinamos um contrato, porque são documentos de longa duração. Isso também, no caso do certificado de vocês, também é assim? O tipo de assinatura? Doutor Paulo, você quer falar ou eu falo? Não, pode falar, pode falar. Então, vamos lá. O certificado de assinatura... Uma coisa que é importante nós entendermos é o seguinte. Nós temos que... A lavratura da escritura, depois esse documento vai ser acessado anos depois. Alguém pode querer verificar essa escritura que foi lavrada. Então, a importância dessa assinatura de arquivamento é que ela tenha, primeiramente, uma segurança para a parte que vai fazer a expedição dessa escritura, tá? E segundo, ao longo do tempo, ela ser acessada de uma forma que ela consiga identificar essa escritura sem precisar ir atrás de outros elementos específicos. É isso. Eu fui... Deu para entender, Regina, ou foi um pouco... Não, foi claro? Ótimo. Muito claro. Doutor Paulo, em relação... como é que se diz, ao histórico dos cartórios, esse tipo de videoconferência, de lavratura de escrituras e de documentos por videoconferência, é quase uma quebra de paradigma. Como é que o senhor vê isso? E como é que o senhor vê o depois da pandemia? Quer dizer, vocês acham que vão continuar a usar essas facilidades? Eu acredito que sim. Essa pandemia provocou um aceleramento no desenvolvimento dos processos todos. Então, hoje, nós já temos identificação facial à distância e, inclusive, o próprio cartório, nós, 14º Tabelião, temos um programa que nós desenvolvemos de identificação facial. Então, a gente tem a identificação facial, compara com o CPF, e esse programa dá a possibilidade, o grau de certeza de que aquela pessoa é ela mesma. Então, é um programa que é com a base do SERPO e do Denatran, e tem a ligação da face com o CPF.
Isso nos dá uma garantia maior para a gente ter a certeza de que a pessoa que está com o certificado é ela mesma. Então, isso eu acho que vai proporcionar uma segurança para nós, tabeliães, e para todos os nossos usuários, muito maior. Chega a uma segurança de quase 100% do certificado, dos documentos eletrônicos. E isso não tem volta, isso é para sempre. Então, eu tenho certeza que nós vamos ampliar cada vez mais, que vamos evoluir cada vez mais. Só para ter uma ideia, vamos fazer uma recapitulação. Há 20 anos atrás, nascia a ICP. Né? Há 10 anos atrás, o Colégio Notarial do Brasil, seção de São Paulo, quando eu era presidente, providenciamos a autoridade certificadora notarial. Né? E essa notarial, a nossa ideia era que todos os cartórios fossem uma instalação técnica, uma AR para emissão de certificado. Ou seja, é da própria natureza nossa identificar pessoas. Então, a gente já está acostumado a identificar documentos, pessoas, documentos os mais variados, como muito bem disse o presidente do BTI outro dia, naquela live. Uma pessoa pode ter mais de 50 documentos. Então, nós precisamos ter a certeza de que quem está assinando é realmente a pessoa interessada. Muito bom. E esse sistema de videoconferência também é muito importante para vocês, porque nós conversamos no outro dia, o senhor estava falando que o cartório de notas, antes de fazer um documento, antes de finalizar o ato, precisa ter o sentir das pessoas, né? Quer dizer, porque são talvez bens, até, enfim, uma série de procedimentos que vocês fazem. Quer dizer, não é só uma coisa mecânica de enviar um documento. Vocês precisam também sentir o que o senhor falou, através de conversa, para sentir se a pessoa não está sendo coagida. O senhor quer falar um pouquinho sobre isso? Eu quero falar assim. A primeira coisa que a gente precisa ver é se a pessoa está no cartório de livre e espontânea vontade e não sob coação. Né? Isso a gente conversa descontraidamente, a gente já vai tendo um feeling de como a pessoa é. Depois, tem pessoas que não têm uma capacidade plena. Então, essa capacidade plena, hoje em dia, pela legislação brasileira, é variável. Então, eu não posso considerar uma pessoa que tenha, por exemplo, alguma doença congênita que não consiga falar direito, que tenha dificuldade de falar, mas pensa muito bem. Né? Então, eu preciso ter essa sensibilidade para não feri-la e não ferir os seus direitos. Eu preciso também verificar se ela não está sendo coagida, se não está havendo uma separação, um divórcio ou alguma coisa que esteja sob ameaça. Então, isso aí tem que ser pessoalmente. E pela conferência virtual, a gente tem uma possibilidade de ver com muito maior segurança a capacidade e a liberdade da pessoa de contratar ou de declarar. Em relação também à assinatura, o próprio provimento do 95, do CNJ, ele permitia utilizar o artigo 2 da MP 2200, que poderia ser feito por outras formas de assinatura eletrônica sem ser um certificado digital. Mas o senhor não vê isso com bons olhos, né? Por isso que esperou. Não vemos. Existe um programa aí de assinatura que eles fazem assinatura por computador, por mouse.
Então, é o tipo da coisa que nós ainda achamos que não é o ideal. É um outro sistema, é um que usa dessas empresas que estão desenvolvendo muito, mas elas também não têm a responsabilidade. Elas põem uma companhia de seguro para que, se der algum problema, elas se ressarçam ou ressarçam uma parte. Então, muda todo o sistema e aumenta muito o custo disso, porque esse preço do seguro é repassado. Então, é uma americanização do sistema, a meu ver, que não é da nossa cultura. Nós queremos uma coisa garantida, nós queremos uma coisa que a gente faz e a gente recebe e a gente tem segurança. Isso é a CP Brasil. Isso, exatamente. Bom, nós estamos, então, terminando. Nós gostamos muito de conversar com o senhor. Acabando esse período de isolamento social, eu gostaria muito de fazer uma visita ao 14º Cartório de Notas de São Paulo, para conhecer a estrutura, porque a gente que acompanha vocês, né, tanto lá com o doutor Vendramin, no Registro Civil, o doutor Paulo Gayer também, lá no cartório, no Colégio Notarial do Brasil, agora já é outro presidente, né? Agora já é outra presidenta. É, uma mulher. E com o doutor Flausilino, a gente acompanha muito esse universo de cartórios e é até um testemunho que sempre eu e Suzana, né, dando espontaneamente, porque vocês estão muito bem aparelhados. Agora mesmo foi feita uma assembleia para votação digital, onde participaram cerca de 800 oficiais de registro. Todos eles se autenticaram na plataforma com certificado digital, todos eles assinaram com seus certificados digitais os votos. Quer dizer, isso hoje em dia, qual é a empresa que já está com esse preparo, né, para poder fazer isso? Porque vocês não tiveram que correr atrás de nada, vocês já estavam com tudo preparado, né? Então, foi só utilizar as ferramentas, que é de videoconferência, mas já tem plataforma, já tem como se identificar com os atributos, enfim, vocês estão muito à frente. E eu e Suzana vamos fazer uma visita para vocês para falar um pouquinho sobre esse uso de tecnologia dos cartórios de nota, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado, vai ser muito prazer. Regina, eu queria apenas complementar um pouco. Primeiro, agradecer a esse convite que foi feito e continuando aquela história que eu falei, que há 20 anos foi feito o ICP Brasil, há 10 anos nós fizemos a AC Notarial. Nós gostaríamos que todos os tabeliães de notas e outros do Registro Civil também fossem autoridades de registro. Tivemos um trabalho muito grande, porque a medida provisória só permitia para quem tinha CNPJ e a gente não tinha. Então, acompanhamos bem isso. Nós conseguimos fazer isso e nós queríamos que popularizasse o certificado digital. Agora, nós queríamos que popularizasse sem perda de segurança. A segurança vem em primeiro lugar. Então, agradecemos, estamos à disposição e esperamos novos programas, novas plataformas que a gente possa ter mais segurança e que os documentos brasileiros tenham também mais segurança. Hoje, o nenê que nasce já está normalmente já está com o CPF. Então, esse CPF, eu acho que vai ser o futuro para fazer o número único, tal qual os outros países que têm o Social Security. Então, cada um vai ter um número. Então, aí vai ficar muito mais seguro para todo mundo. Vamos acabar com esse negócio de um emprestar certificado digital para o outro, de um emprestar cartão de crédito para o outro, de um emprestar documento de identidade para o outro e fazer uma cultura nova, desde a mais tenra idade, de que a correção, a certeza, a justiça é um bem muito valioso e não pode ser desprezado.
É isso. Muito obrigada. Quer se despedir, Smith? Agradecer a Crypto ID, agradecer a Regina, a Suzana, parabéns aí pelo pioneirismo também, sempre colocando notícias aí de primeira mão, né, acompanhando sempre aí as entrevistas, então só tenho a agradecer mesmo, parabéns aí por tudo. Então tá. Tchau, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau, até mais, tchau, tchau.